Salve pessoas, sejam bem-vindos. Sou o professor Bellini e esse é o nosso segundo encontro da videoaula sobre gestão de projetos, a introdução à gestão de projetos. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o ciclo de vida de projetos. Acompanhe aí. Iniciando a nossa fala sobre ciclo de vida de projetos, basicamente nós vamos falar dessas 5 etapas que compõem um ciclo de vida clássico de um projeto, que são a iniciação, o planejamento, a execução, o controle e o encerramento. Bom, essa é a primeira fase, chamada aí de iniciar, como o próprio nome sugere, né? A primeira etapa é onde tudo se inicia, é o projeto, né? A parte mais conceitual. Nesse momento, né? Nessa etapa do projeto, as necessidades são identificadas, né? E são trazidas por uma situação problema. Então, o que acontece nesse momento? O objetivo do nosso projeto é identificado. Assim, para que é que eu vou criar um projeto? Qual é a situação problema? Qual é a dificuldade que existe, né, para que eu possa justificar a criação desse projeto? Vou resolver o quê? Né, e com base nisso, depois é que todas as demais etapas vão ser baseadas. Então, está aí, ó, o momento de equacionar problema e determinar as metas a serem alcançadas. Qual é o problema e onde eu quero chegar? O que eu quero resolver com a implantação desse projeto. Bom, vamos falar agora do planejamento, que seria a segunda etapa, né, dentro do ciclo de vida de um projeto. E o planejamento, planejar, né, que é uma das etapas mais importantes, se não realmente a mais importante. Quanto mais tempo nós planejarmos o projeto, menor, consequentemente, pode ser o seu tempo de execução, né, e o número de problemas e dificuldades que venhamos a enfrentar. Um projeto, já falamos isso, né, ele tem que ser muito bem planejado, muito bem estudado, muito bem definido, pois isso vai fazer com que todas as outras etapas sejam mais simples. Então, as atividades mais comuns dessa fase de planejamento. A primeira delas é o detalhamento das metas e objetivos a serem alcançados. Então, qual é a meta? Qual é o objetivo que eu espero alcançar com esse projeto? Isso tem que ficar muito bem definido, muito bem claro para todos os envolvidos. A definição do gerente do projeto. Quem vai ser a pessoa responsável por gerenciar esse projeto, por garantir que as etapas planejadas, executadas, sejam controladas e posteriormente finalizadas. Ou seja, aquele que vai fazer com que os objetivos e as metas estipuladas sejam alcançados. Detalhamento das atividades e estruturação analítica do projeto. Então, é fazer lá uma análise analítica, uma estruturação analítica desse projeto. E vamos falar sobre isso futuramente. Mas, por enquanto, vamos entender detalhamento das atividades. Quais atividades vão ser feitas, quais etapas, quais processos vão ser executados. E como isso vai ser feito, de uma forma muito também detalhada e simples e objetiva. Programação das atividades no tempo disponível. Então, dentro daquele limite de início e de fim de um projeto, e com base, a partir do momento que temos todas as atividades detalhadas, é o momento de fazer esse cronograma, de estabelecer a programação das atividades, quando cada uma delas vai começar e quando cada uma delas vai terminar. Determinação dos resultados tangíveis, também aí chamados de marcos ou milestones. Quais são os resultados que eu posso medir? Lembra lá, uma etapa importante de um projeto é a fase do controle, que nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas para que eu possa controlar alguma coisa, eu tenho que ter resultados tangíveis, ou seja, mensuráveis, aqueles que são possíveis de ser verificados. Marcos, são as linhas bases do meu projeto. Programação e aprovisionamento de recursos humanos. Então, eu tenho que planejar quais são os recursos humanos que eu vou utilizar e fazer esse aprovisionamento. Isso vai envolver questões financeiras também, é óbvio, mas nesse momento nós estamos falando aí. Quantos recursos eu vou utilizar? Até porque dentro de uma empresa que desenvolve vários projetos paralelos, esses recursos são alternados. Então, eu não tenho o recurso 100% disponível. Isso é muito difícil de acontecer. Então, eu tenho recursos que eu vou compartilhar com outros projetos e que eu posso até alocar dentro do meu projeto por um período integral, mas por um tempo limitado. Então, eu tenho que me programar muito bem,
para poder justificar, por exemplo, para a alta direção da empresa, o porquê é que eu preciso daquele recurso, daquela pessoa, 100% disponível para o meu projeto. Claro que isso vai trazer um impacto muito grande no custo desse projeto, né, mas isso pode acontecer, são situações que acontecem, mas eu preciso determinar. Né, então eu tenho que ter lá uma programação que tem que ser cumprida para que eu possa justificar esse custo. E aí, obviamente, fazer o aprovisionamento desse recurso. Quer dizer, o que eu preciso de recursos, de verbas para fazer, né, esse projeto funcionar. Depois de planejado, nós entramos na fase da execução, né, ou seja, de realmente colocarmos em prática aquilo que foi planejado. Então é a fase aí chamada de executar. É a fase onde o projeto entra em linha de produção. Então as atividades mais comuns dessa etapa, temos algumas aí. Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto. Então, a comunicação é algo importante ao longo de todo o projeto, de todo o processo. Né? No entanto, é óbvio que aqui na fase da execução é onde isso tem que ficar de uma forma muito mais ativa, né? De uma forma muito mais constante, que essa comunicação seja muito bem feita, para evitar problemas e distorções. Um segundo ponto, executar as atividades previstas e programadas. Então, tudo aquilo que foi planejado, nesse momento, vai ser executado. Né? O que é executado? O que já foi planejado. Né? Utilizar os recursos humanos e materiais dentro do que foi programado. Óbvio que dentro do que for possível. Nem sempre, e infelizmente isso faz parte, né? Não tem como fugir muito disso, nem sempre todo o nosso planejamento consegue ser executado da forma mais correta possível. Existem imprevistos, existem situações adversas, faz parte aí da gestão de riscos de um projeto, inclusive, né? Um outro tópico que também será abordado ao longo do curso, em outras videoaulas, mas o importante, eu tenho que tentar o máximo possível fazer com que aquilo que foi planejado seja executado com os recursos que eu tenho disponíveis. Um outro ponto é efetuar reprogramações do projeto. Isso eventualmente pode ser necessário. Se aconteceu algo errado, atrasou uma fase ou mesmo antecipou, né, houveram mudanças que são comuns também, então eu vou ter que reprogramar esse meu projeto. Então, ao longo da fase de execução, é comum, né, nós temos aí algumas reprogramações. O monitoramento das atividades, e aí nesse ponto, né, já vamos chamar a atenção para a fase de controle, né, afinal de contas, o próximo tópico aí, né, os dois últimos, monitoramento das atividades e análise do progresso, isso já faz parte da etapa de controle, que nem existe aí um tópico específico para ela dentro dessa nossa videoaula, até porque, assim, o objetivo foi esse mesmo, ela não é uma fase isolada, né, ela acontece paralelamente ao longo da execução de um projeto. Então, quando eu, em execução, estou fazendo monitoramento das atividades, estou fazendo uma análise de progresso, né, quantificando, reprogramando, isso já são medidas de controle. Né, isso já são etapas que fazem parte do controle desse projeto, que tem por objetivo único garantir a qualidade desse projeto. Né, ou seja, que ele atenda aquilo que ele foi planejado e que ele saia dentro, né, do custo, do orçamento, do tempo planejado, com os recursos disponíveis. Então, para que eu monitore atividades? Para saber se eu estou cumprindo essas atividades. Por que é que eu analiso o progresso? Para saber se eu tenho aí atrasos, se eu tenho gargalos dentro do projeto, se eu tenho situações onde eu posso antecipar, né, o meu cronograma. Enfim, tudo isso faz parte de um grande esforço, né, de controle das atividades, que tem como objetivo garantir a qualidade do projeto. Então, quando nós falamos em execução de um projeto, é intrínseco, é indissociável também não falar das medidas de controle desse projeto. É isso que nós estamos abordando aqui nesse finalzinho desse slide. Partindo para a última etapa desse ciclo de vida clássico de um projeto, nós temos aí a etapa da finalização, quando tudo aquilo que foi planejado, foi executado, né, a partir dos momentos onde os controles já foram executados, né, as métricas foram feitas, eu começo a chegar aí para os finalmente de um projeto. Então, essa etapa de finalizar, ela envolve uma série de protocolos também, né, de etapas que têm que ser cumpridas, e algumas delas estão aqui elencadas, como, por exemplo, a aceleração das atividades que eventualmente não tenham sido cumpridas. Então, se eu percebi, né, o gestor do projeto, o responsável pelo projeto, está chegando àquele ponto onde o cronograma do projeto, né,
observo lá que ele está chegando na sua data limite e eu ainda tenho atividades que não foram feitas, então é o momento de um esforço maior para que essas atividades sejam cumpridas. Outro ponto comum, a realocação de recursos humanos do projeto para outras atividades ou projetos. Então, o que é que eu vou fazer com os recursos humanos que eu tenho no meu projeto depois que esse projeto terminar? Existem N situações, as mais comuns dentro de uma empresa que desenvolve projetos paralelos é quando um recurso deixa de ser utilizado num projeto específico, ele é alocado em outro. Na verdade, os recursos já têm uma programação a longo prazo aí de quais projetos eles vão trabalhar. Por isso que nós temos que controlar muito bem todas as etapas. E quando eu atraso um projeto, automaticamente eu já estou causando impacto em outro. Então, esse estudo, essa realocação, ela tem que ser muito bem planejada, muito bem feita. O outro ponto é a elaboração da memória técnica do projeto. Então, o que é que eu aprendi tecnicamente falando com esse projeto? Esse é o momento de fazer uma reunião que pode ser rápida, isso deve ser rápida, discutindo os pontos positivos, os pontos negativos, o que é que nós aprendemos com esse projeto e elaborar um documento técnico, apontando isso que foi discutido. Daí esse nome, memória técnica. Isso é de uma riqueza muito grande para projetos futuros, porque eu posso ter em mãos situações já vividas, já vivenciadas, já tecnicamente analisadas, estruturadas e o que foi feito com isso para resolver esse problema. Então isso vai facilitar muito situações semelhantes em projetos futuros. Daí esse nome, memória técnica de um projeto, que é importantíssimo. E por último, finalizando esse ciclo, os acompanhamentos que são necessários. As finalizações, as métricas, as medições, os acompanhamentos necessários para que eu possa garantir que o projeto realmente chegou à sua fase de finalização. Um outro conceito importante quando nós estamos falando em projetos e que estão envolvidos em todas essas etapas, esse ciclo de vida que nós acabamos de comentar, são os stakeholders. Esse é um termo muito comum de ser ouvido quando se fala em gestão de projetos. E o que são os stakeholders? Nada mais do que todas as partes interessadas na execução e no sucesso de um projeto. Então são pessoas, organizações ativamente envolvidas, cujo interesse pode ser afetado como resultado da execução do término do projeto. Então, são pessoas interessadas na execução e no sucesso de um projeto, que esse projeto realmente funcione. Os stakeholders podem exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto. Então, nós podemos colocar aí a empresa para o qual esse projeto vem sendo desenvolvido, as pessoas, os recursos envolvidos na execução desse projeto. Isso são exemplos do que são stakeholders. É só uma denominação técnica, mas para efeito de entendimento, vamos adotar esse conceito. São as partes interessadas num projeto. Então, são exemplos aí de stakeholders. Patrocinador do projeto, a pessoa que está bancando financeiramente esse projeto. Os gerentes de projetos, fornecedores, clientes, grupos interessados, todos eles convergindo para um objetivo comum, que é aí o projeto concluído. Então, isso são exemplos de stakeholders. Aqui um exemplo bem prático, simples e objetivo do que é um stakeholder e da sua importância. Ou seja, são todas as pessoas que vão contribuir ativamente para o sucesso e conclusão de um projeto. E com isso chegamos ao final de mais esse encontro, de mais essa videoaula sobre conceitos e abordagens sobre ciclo de vida de um projeto. Se você tem dúvidas, angústias, aflições, não fique angustiado, não fique aflito. Compartilhe aí com a gente através dos nossos canais de atendimento, através de e-mail, através do Skype. Quais são essas suas dúvidas? Lembre-se, o nosso objetivo aqui é ajudar a entender, a esclarecer, a tirar todas as dúvidas que porventura você possa ter sobre o tema. Então, não perca tempo, acesse lá o nosso site, a seção Fale Conosco. Você pode estar assistindo essa videoaula através do YouTube e outros canais, mas lembre-se, você tem a nossa plataforma de cursos EAD, então acesse a nossa plataforma de cursos, faz o seu cadastro. Através da própria plataforma você vai ter outras formas de tirar dúvidas, chats, fóruns de discussão e inúmeras outras ferramentas. Você pode participar, inclusive, de salas de bate-papo com
próprio tutor, de outros alunos que fazem parte dessa turma. Então é interessante participar do curso lá também através da nossa plataforma. Mas você tem aí também e-mail, Skype, né? E além do nosso Fale Conosco. Então, aproveita a oportunidade e, mais uma vez, agradeço pela sua presença, pela sua audiência e até a nossa próxima videoaula. Um abraço!